Você já reparou como as mentes mais brilhantes muitas vezes caminham sozinhas? Por que será que aqueles que enxergam além da névoa das ilusões humanas, que entendem as correntes invisíveis do mundo, acabam sendo incompreendidos ou isolados? Isso não é por acaso. A sabedoria, esse dom raro que permite ver o que está escondido, pode ser sua maior aliada, ou seu fardo mais pesado. Se você já sentiu que suas ideias afastam as pessoas, que falar a verdade gera conflitos em vez de clareza, então preste atenção. Isso não é só filosofia, é sobre como usar sua mente como um estrategista mestre no jogo da vida. Para prosperar em um mundo que muitas vezes pune a lucidez, você precisa dominar uma arte que os maiores pensadores da história aperfeiçoaram: o poder do autocontrole. Sócrates, o pai da filosofia ocidental, disse uma vez: "Só sei que nada sei." À primeira vista, parece uma frase humilde, quase modesta. Mas se você olhar mais de perto, vai perceber que é uma jogada genial. Em um mundo onde todos disputam para mostrar que são os mais inteligentes, Sócrates escolheu o autocontrole. Ele não exibia seu intelecto. Ele o usava como uma ferramenta precisa, desmontando ideias falsas com perguntas, não com discursos. Por quê? Porque ele sabia de uma verdade dura. A inteligência, quando usada sem cuidado, desperta inveja, ressentimento e resistência. Para a maioria das pessoas, sua clareza é como um espelho que elas não querem encarar. Sua lógica, por mais sólida que seja, parece uma ameaça ao ego delas. Pense nisso. Quantas vezes você compartilhou uma observação afiada e recebeu olhares frios ou respostas defensivas? Quantas vezes apontou um erro na lógica de alguém, esperando gratidão, mas enfrentou hostilidade? Isso não acontece porque você está errado. É porque a mente humana foge de ser exposta. As pessoas não buscam a verdade, elas buscam conforto. E quando você abala esse conforto com uma visão crua, você vira o alvo. No Brasil, onde o jeitinho muitas vezes prevalece sobre a franqueza, essa dinâmica é ainda mais clara. Quantas vezes uma crítica direta, mesmo bem intencionada, foi recebida como deselegância? É aqui que muitas mentes brilhantes tropeçam. Elas acham que saber mais é o bastante, que a verdade por si só vai vencer. Mas a filosofia nos ensina o contrário. O conhecimento é só metade da batalha. A outra metade é a estratégia. Não basta enxergar o mundo com clareza. Você precisa saber navegar suas sombras. O filósofo estoico Epicteto disse com firmeza: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos." O verdadeiro poder está em escolher quando falar, quando agir e quando se calar. O autocontrole não é passividade, é precisão. É a diferença entre um lutador que dá socos a esmo e um que acerta o golpe perfeito no momento certo. Vamos tornar isso prático. Imagine que você está em uma discussão acalorada, talvez numa roda de amigos ou numa reunião de trabalho. Alguém defende uma ideia tão absurda que quase dá vontade de rir. Uma opinião cheia de furos ou um plano sem pé nem cabeça. Seu impulso é desmontar essa ideia, expor suas falhas com precisão cirúrgica. Mas pare um segundo. O que você ganha? Um momento de glória intelectual? Agora pense no que perde: a simpatia do grupo, a confiança dos colegas ou até o respeito deles. Corrigir alguém em público não muda a cabeça da pessoa, só a faz se fechar. O ego ferido e acuado vai se defender, e você acaba sendo visto como o vilão, não como o herói. Essa lição atravessa a história. Galileu, por exemplo, tinha ideias brilhantes sobre o cosmos, mas sua falta de autocontrole ao desafiar a igreja lhe custou a liberdade. Ele aprendeu da pior forma que a verdade, sem estratégia, pode ser um tiro no pé. É aqui que a filosofia nos oferece uma lição surpreendente. Às vezes, o mais sábio é não dizer nada. Não por medo, mas por cálculo. Ao praticar o autocontrole, você preserva sua influência. Você deixa o erro do outro se revelar sozinho. Lao Tzu, o sábio taoísta, escreveu: "Quem sabe não fala, quem fala não sabe. O silêncio não é rendição, é uma arma."
É a arte de deixar os outros cavarem suas próprias covas enquanto você observa, intocado. A psicologia moderna confirma isso. Estudos mostram que as pessoas mudam de ideia mais facilmente quando chegam à conclusão sozinhas, não quando são confrontadas. Chamo isso de o poder do autocontrole. Não se trata de apagar sua luz ou fingir ser menos do que você é. É sobre usar sua inteligência com precisão. Pense num mestre de xadrez. Ele não faz todos os movimentos possíveis. Ele espera a hora certa para atacar. Na vida, o princípio é o mesmo. Os verdadeiramente sábios não precisam provar que são superiores em cada conversa. Eles sabem que a influência real vem da sutileza, não do espetáculo. Um exemplo disso é Benjamin Franklin, um gênio que moldou os primórdios dos Estados Unidos. Franklin era conhecido por sua inteligência, mas raramente dominava as conversas. Ele usava humor e perguntas sutis para guiar os outros, ganhando confiança sem criar inimizades. Em sua autobiografia, ele conta como cultivava uma imagem de humildade para desarmar rivais, uma tática que o ajudou a navegar a política de sua época. Vamos aprofundar. Por que as pessoas mais perspicazes, muitas vezes, se sentem tão sozinhas? Porque a sociedade valoriza a conformidade acima da clareza. A maioria se agarra à mediocridade. É segura, previsível, confortável. A mediocridade cria grupos. A genialidade cria barreiras. Quando você enxerga o que os outros não veem, você se torna, por padrão, um outsider. Nietzsche alertou sobre isso ao falar da mentalidade de rebanho. O rebanho não odeia você por estar errado. Odeia você por ser diferente. Sua capacidade de questionar, analisar e superar as ilusões confortáveis dos outros faz de você um alvo. No Brasil, terra de quem se vira, essa pressão para se encaixar pode ser ainda mais forte. Quem ousa pensar fora da curva muitas vezes é visto como arrogante ou sabe tudo. Mas aqui está o segredo. Você não precisa enfrentar essa dinâmica de frente. A filosofia nos ensina a lidar com o mundo como ele é, não como gostaríamos que fosse. Em vez de brigar com o rebanho, aprenda a passar por ele sem ser notado. É aí que entra o conceito de humildade estratégica. Ao disfarçar sua perspicácia, ao se misturar à multidão quando convém, você desarma as defesas dos outros. Você se torna um lobo em pele de cordeiro, livre para observar, planejar e agir na hora certa. Sun Tzu, em A Arte da Guerra, ensinou que a vitória verdadeira é aquela que não precisa de batalha. Ao parecer inofensivo, você ganha liberdade para manobrar sem ser percebido. Imagine esta cena. Você está num churrasco com amigos e alguém começa a falar bobagens com uma confiança de dar inveja. Talvez uma opinião política sem fundamento ou uma análise errada sobre algum tema. A vontade de corrigir é enorme, mas em vez disso, você sorri, faz um comentário leve e lança uma pergunta sutil, algo como: interessante, mas como isso funcionaria na prática, considerando os custos? A pessoa hesita, o grupo percebe o furo e você expôs o erro sem dizer uma palavra direta. Isso é o poder do autocontrole. Você venceu não por dominar a conversa, mas por guiá-la sem ser notado. Esse truque lembra o método socrático, em que perguntas levam os outros a enfrentarem sua própria ignorância sem confronto. Essa abordagem ecoa a sabedoria de Maquiavel, que sabia que o poder floresce nas sombras. A pessoa mais barulhenta da sala raramente é a mais poderosa. Os verdadeiros jogadores são aqueles que agem sem serem vistos, moldando os resultados enquanto os outros brigam por atenção. Eles não buscam validação, buscam resultados. E resultados vêm da paciência, de saber quando mostrar sua carta e quando guardá-la. Pense em Elizabeth I da Inglaterra, uma rainha que dominou a arte do autocontrole. Em um mundo dominado por homens, ela exerceu poder não com força bruta, mas com diplomacia cuidadosa, recusas estratégicas de casamento e uma imagem enigmática que mantinha seus inimigos na dúvida. Sua habilidade de se conter a permitiu governar uma era turbulenta, provando que o poder está na sutileza.
Agora falemos de percepção. O mundo não julga você pelo seu valor real, julga pela imagem que você projeta. Se você parece um sabe-tudo, será ignorado. Se parece uma ameaça, será afastado. Mas se parecer acessível, humilde, até comum, você ganha liberdade. As pessoas baixam a guarda. Elas subestimam você. E nesse espaço você pode fazer milagres. Abraham Lincoln é um exemplo disso. Apesar de sua inteligência brilhante, ele cultivava uma imagem simples, de hábil honesto. Essa fachada desarmava seus oponentes, permitindo que ele navegasse pela política divisiva da Guerra Civil Americana com maestria. A filosofia aqui vira um guia prático para a vida. Veja a alegoria da caverna de Platão. O prisioneiro que escapa das sombras e vê o sol tenta libertar seus companheiros, mas é recebido com hostilidade. Por quê? Porque a verdade ofusca quem não está pronto para ela. A lição não é abandonar a verdade, mas apresentá-la com cuidado. Guie os outros até ela indiretamente. Deixe que sintam que a descobriram sozinhos. Isso é a arte da influência. Fazer os outros pensarem que suas ideias são deles. A neurociência moderna respalda isso. Estudos mostram que as pessoas adotam ideias mais facilmente quando sentem que elas lhes pertencem, um fenômeno chamado efeito de posse. Os grandes filósofos da história não venciam gritando mais alto. Eles plantavam sementes. Sócrates fazia perguntas que levavam seus adversários a desmontar os próprios argumentos. Descartes apresentava sua dúvida radical como uma busca humilde por certeza. Até Diógenes, vivendo num barril, usava suas excentricidades para provocar reflexão sem pregar. Eles sabiam que o poder está em controlar a narrativa, não o holofote. Diógenes, por exemplo, caminhava por Atenas com uma lanterna acesa em pleno dia, dizendo que procurava um homem honesto. Esse ato era uma crítica silenciosa à hipocrisia, mais poderosa que qualquer discurso. Vamos a outro exemplo histórico. Durante o Renascimento, Erasmo de Roterdã exerceu enorme influência não por bravatas, mas por autocontrole. Em uma era de fanatismo religioso, ele criticou os excessos da Igreja Católica em elogio da loucura, mas o fez com sátira e humor, disfarçando suas ideias afiadas. Isso o permitiu desafiar instituições poderosas, sem ser silenciado, ao contrário de muitos contemporâneos. Erasmo nos mostra que o autocontrole não é evitar o conflito, é escolher o campo de batalha e a arma. Como aplicar isso na sua vida? Comece praticando o autocontrole estratégico. Pare de querer vencer toda discussão. Pare de sentir necessidade de corrigir cada erro. Em vez disso, observe, escute, entenda as fraquezas, motivações e pontos cegos das pessoas ao seu redor. Depois, quando chegar a hora, haja com precisão. Uma única palavra bem colocada pode mudar a perspectiva de um grupo mais que 1000 verdades gritadas. Por exemplo, no trabalho, em vez de desafiar abertamente uma ideia ruim de um colega, diga: que ideia interessante! Já pensou como ela pode afetar o prazo do projeto? Essa sugestão sutil preserva a harmonia, enquanto planta a dúvida, deixando a ideia ruir sozinha. Isso nos leva à camada mais profunda dessa filosofia, a invulnerabilidade. O objetivo final não é só navegar o mundo, é transcendê-lo. Os estoicos ensinaram que a verdadeira liberdade vem de dominar suas reações. Se você se deixa abalar por cada insulto, se irrita com cada provocação ou busca desesperadamente aprovação, você é um escravo. Mas se consegue atravessar a vida sem se afetar pelo barulho, sem se abalar pelo caos, você se torna algo mais, intocável. Isso é o que os estoicos chamavam de apatheia. Não apatia, mas uma calma interior que os eventos externos não abalam. Marco Aurélio, imperador romano e filósofo estoico, vivia isso. Apesar de governar um império em meio a guerras e pragas, ele mantinha a serenidade focando no que controlava, seus pensamentos e ações. Pense nas figuras mais marcantes da história. Elas não corriam atrás de aplausos nem fugiam de críticas. Elas agiam com propósito,
Escolhiam suas batalhas e deixavam seus resultados falarem mais alto que suas palavras. Eram intocáveis porque não precisavam da permissão do mundo para existir. Nelson Mandela é um exemplo. Após 27 anos preso, ele emergiu sem rancor. Sua habilidade de se controlar diante da injustiça, sua recusa em deixar a raiva guiá-lo, o tornou um símbolo global de resiliência e reconciliação. A vida de Mandela prova que o autocontrole não é só uma tática, é um modo de ser que transcende as circunstâncias. Mas e a objeção comum? O autocontrole não é uma forma de covardia ou falsidade. Não é esconder quem você é, de jeito nenhum. O autocontrole não é se reprimir, é escolher como se expressar. É como um poeta que revisa seu trabalho até ficar perfeito, em vez de publicar o primeiro rascunho. Ambos são autênticos, mas um é estratégico. O autocontrole alinha suas ações aos seus objetivos, garantindo que sua inteligência brilhe quando importa. A filósofa Hannah Arendt dizia que a liberdade humana está em agir com intenção, não por impulso. O autocontrole é o exercício dessa liberdade. Um exemplo moderno: Steve Jobs, o visionário da Apple, usava o autocontrole para amplificar seu impacto. Ele não revelava todas as suas ideias. Ele curava os produtos da Apple com cuidado, lançando-os só quando estavam prontos para mudar o mercado. Sua famosa discrição e foco na simplicidade eram formas de autocontrole que aumentavam sua influência. Jobs sabia que dizer menos, mostrar menos, criava mais expectativa e poder. Aqui vai o desafio. O mundo é um campo de batalha de egos, um labirinto de inseguranças. A maioria está presa nisso, reagindo a cada provocação, correndo atrás de cada recompensa passageira. Mas você não precisa estar. Você pode escolher outro caminho. Pode aprender a se controlar, a agir com propósito, a moldar o jogo sem ser visto. Isso é o poder do autocontrole. Não uma retirada, mas uma revolução. Uma revolução porque inverte a dinâmica de poder. Em vez de ficar à mercê das reações alheias, você define os termos. Você se torna o centro calmo em um mundo caótico, o estrategista que vê o tabuleiro enquanto os outros jogam às cegas. Se isso faz sentido para você, se você sente aquele clique de reconhecimento, você já está no meio do caminho. Você já intuiu essa verdade, mesmo que não soubesse nomeá-la. Agora você tem uma escolha. Pode continuar no jogo velho, discutindo, provando, reagindo, ou pode entrar num novo. Observe mais do que fala, planeje mais do que revela. Haja só quando importa. Torne-se a pessoa que o mundo não prevê, não controla, não toca. Para tornar isso prático, experimente este exercício na próxima semana. Em cada conversa, pause antes de responder. Pergunte-se: falar agora é necessário? Vai avançar meu objetivo? Se a resposta for não, fique quieto. Deixe o silêncio trabalhar. Observe como as pessoas reagem, como a dinâmica muda. Você vai se surpreender com o poder do que você não diz. Essa prática, enraizada na disciplina estoica, treina você a dominar seus impulsos, transformando o autocontrole em hábito. Se você chegou até aqui e está pronto para agir diferente, deixe um comentário abaixo. O autocontrole é minha força. Assim saberei que você é um dos poucos que enxergam o jogo como ele é. E se isso mudou sua perspectiva, inscreva-se, porque o que vem a seguir neste canal é para quem está pronto para dominar a arte de viver com sabedoria num mundo barulhento. Vamos explorar mais ferramentas da filosofia, história e psicologia para você navegar a vida com clareza e propósito. Até a próxima, lembre-se, as vozes mais altas somem primeiro. Quem muda o mundo são aqueles que sabem quando se controlar. Abrace o autocontrole e você não apenas sobreviverá ao caos, você o moldará.